Por favor, Juízes, capítulo de número 15, o versículo de número 11. Juízes 15, versículo de número 11. Está ali no telão para a gente acompanhar também. Então os 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhe disse: assim como eles fizeram a mim, eu farei a eles também. Amém e amém. Você já ouviu falar da palavra apatia? A palavra apatia, ela vem do latim. E, segundo o dicionário, significa impassibilidade, indolência, indiferença, ausência de qualquer sentimento. Apatia, na prática, é dar de ombro. Apatia, na prática, é fingir que as coisas não estão acontecendo. A apatia, ela pode destruir um casamento. O casal, quando se torna indiferente um para com o outro, o casamento não perdura. A apatia pode destruir uma amizade. Um amigo, quando é apático, é frio, é distante, é indiferente, dá de ombro para o outro, a amizade se desfaz. A relação com uma igreja, a relação com a liderança da igreja, quando ela é tomada pela apatia, ela se torna uma relação fria, indiferente, insossa, e ela vai invariavelmente resultar num abandono daquela igreja, num abandono daquela denominação e num abandono daquela liderança. A apatia no aspecto profissional é algo que destrói a carreira de muita gente. Um profissional num ambiente que ele trabalha, que ele se torna apático, indiferente, que ele se torna não empolgado, que ele se torna insensível, rapidamente, ou aquele emprego o expurgará, ou ele então dará justa causa àquele emprego. Porque a bem da verdade é que a apatia, ela destrói as coisas, ela dissolve as relações. E aqui, nesse contexto da nação de Israel, o povo de Israel está apático, o povo de Israel está frio, o povo de Israel está indiferente. E eles estão indiferentes em relação a algo que está acontecendo em Israel. E o que é que está acontecendo em Israel que faz com que o povo de Israel se torne indiferente? Os filisteus estão oprimindo os hebreus. Os filisteus invadiram os territórios de Israel. Os filisteus conquistaram a região de Israel, mataram os soldados de Israel e estabeleceram-se no país de Israel, retirando de Israel toda a riqueza e toda a prosperidade.
E o povo de Israel já estava sofrendo com isso há 40 anos. Eu queria que você abrisse aí o texto de Juízes capítulo 13, versículo 1, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Os filisteus já estavam há uma geração comandando os territórios de Israel. Israel já não tinha soberania nacional. Israel já não tinha lei. Israel já estava descaracterizada como nação. Israel não tinha liberdade. Israel não tinha autonomia. Israel estava debaixo do chicote. Israel estava debaixo do cedro. Israel estava debaixo do comando dos filisteus. E essa opressão dos filisteus se arrastou por 40 anos. E depois destes 40 anos, o sentimento nacional, a sensação da pátria, a sensação dos hebreus, era uma sensação de apatia e de indiferença total. Eu separei aqui algumas provas ou alguns sinais da apatia de Israel quanto aos filisteus. E eu quero trazer estes sinais e estas evidências da apatia de Israel. Primeiro, os filisteus estavam dominando Israel há 40 anos e o povo não reagia. O povo não formava um exército. O povo não se mobilizava. O povo não se revoltava. O povo não se indignava. E aí então, por causa desses 40 anos que os filisteus dominaram Israel e o povo não reagiu, a apatia está evidenciada. Mas não é só esta a evidência da apatia de Israel. Há uma segunda evidência. Apesar de oprimidos, apesar de esbulhados, apesar de pressionados, apesar de exilados dentro da própria terra, apesar de terem perdido todo tipo de autonomia e de segurança nacional, apesar disso, os oprimidos de Israel não buscaram a Deus por um libertador. É algo que, à luz do contexto do livro de Juízes, é até inédito. Porque o período de Juízes é um período de 400 anos, mais ou menos, no qual Deus vai levantar 16 juízes. E nestes juízes, ou estes juízes, sempre serão levantados como fruto de uma busca do povo oprimido para Deus. Israel peca, Deus oprime Israel com uma invasão estrangeira, o povo oprimido se arrepende, ora a Deus, Deus manda um libertador, esse libertador promove um grande avivamento espiritual, e aí, como fruto desse avivamento espiritual, o povo é animado por Deus, Deus os convoca para a guerra, acontece a guerra, o libertador liberta Israel e domina por um período de tempo, trazendo paz e quietude. Isso é o ciclo do livro dos Juízes. Mas aqui, no capítulo de número 15, a partir do capítulo 13 até o 15, o povo de Israel está apático. Você não os vê buscando a Deus. Você não os vê fazendo campanhas de oração. Você não os vê buscando juízes. Você não os vê pedindo a Deus. Quer dizer, o povo está oprimido e não reage. E o povo está debaixo da opressão, mas não busca a Deus. Deus vai levantar o Sansão, conforme o capítulo de número 13, mas não como fruto da oração do povo, mas não como fruto de que o povo busca a Deus. Quer ver? Leia o texto aí, por favor. Juízes 13, 2 e 3. Diz assim:
Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. O povo de Israel está apático. Em primeiro lugar, porque o povo filisteu os oprime e eles não reagem. Em segundo lugar, porque eles não buscam a Deus. Em terceiro lugar, porque o povo estava interagindo com os filisteus e casando com as mulheres filisteias. Estavam tão acostumados à opressão, estavam tão acostumados à dominação estrangeira, que eles estavam se aparentando com os estrangeiros e casando com as mulheres estrangeiras. Eu queria que você lesse aí o livro de Juízes, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus. Veja que o Sansão, ele vai casar-se com uma mulher filisteia. E esta ação do Sansão reflete uma ação nacional. O povo de Israel está oprimido, não reage, não busca a Deus, e eles vão se acostumando tanto com os opressores, que eles vão dando as suas filhas em casamento com os filisteus, e os garotos hebreus vão casando com as mulheres filisteias. E eles vão permitindo que os casamentos aconteçam, mas que as opressões permaneçam. Quarto sinal: os filisteus ainda tinham liberdade de plantar e colher em Israel tranquilamente. Eu quero que você abra, por favor, Juízes 15, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: e chegou e tomou fogo e colocou fogo às tochas e largou na seara dos filisteus. Veja que ele está queimando aí a seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos, que é a colheita, com a cega, que é a colheita de trigo, e vinhas e olivais. O Sansão, ele promove um ataque contra as plantações dos filisteus. Mas isso eu não quero destacar agora. Eu quero destacar que os filisteus, no território de Israel, eles conseguem comprar e vender terras e conseguem plantar, colher tranquilamente. Os filisteus estão com uma seara, os filisteus estão com colheitas, e os filisteus estão com uma produção, uma lavoura diversificada. Eles estão plantando e colhendo na terra de Israel trigo, estão plantando e colhendo na terra de Israel vinhas, e eles estão plantando e colhendo na terra de Israel olivais. O povo de Israel está oprimido e não reage. O povo de Israel está oprimido e não busca Deus. O povo de Israel está oprimido e casa os seus filhos com os opressores e casa as suas filhas com os opressores. E o povo de Israel está oprimido, mas cede largos e vastos terrenos, hectares e hectares de terra, para que os filisteus venham a Israel, estabeleçam o cultivo de produtos que Israel produz, cuidem dessa produção, e durante 40 anos os filisteus levam toda a produção agrícola de Israel. Vejam que aqui é um pouco diferente do tempo dos midianitas, porque os midianitas, eles promovem um roubo da plantação, por isso que o Gideão está escondido, para que aquela plantação dele não seja roubada, levada embora à força. Só que no caso aqui, no tempo de Sansão, não é isso que acontece. Em Gideão, os midianitas precisam roubar para levar embora. Mas aqui, os filisteus, eles ganham hectares, eles ganham terra, eles ganham terreno, eles ganham espaço, e eles podem plantar, eles podem regar, eles podem cultivar, e eles podem colher em paz. Quinto lugar, uma outra evidência da apatia de Israel
é que os filisteus vão conquistar o coração dos habitantes de Judá, e vão conquistar de forma tão profunda, que os habitantes de Judá vão se levantar contra o Sansão, porque o Sansão se opôs de forma solitária aos filisteus. Vejam como que isso é sério. Os filisteus estão oprimindo Israel, Israel não reage. Os filisteus estão oprimindo Israel, Israel não busca Deus. Os filisteus estão oprimindo Israel, Israel casa os seus filhos com as filisteias e as suas filhas com os filisteus. Os filisteus estão oprimindo Israel e o povo de Israel vai permitir que eles colham, plantem e que eles reguem e cultivem plantações no território de Israel. E os filisteus estão oprimindo Israel e, em quinto lugar, o coração do povo de Judá vai ser tomado pela força e pela influência dos filisteus, e eles vão começar a gostar da opressão dos filisteus. E como prova disso, o que é que Israel vai fazer? O povo de Judá vai fazer? Vai se opor a Sansão, porque Sansão se levantou contra os filisteus. Por favor, vamos ler aí Juízes 15, 11. Olha que texto interessante. Então, 3.000 homens de Judá, preste atenção, saem 3.000 homens, soldados de Judá, e desceram até a cova da rocha de Etã. E lá disseram para Sansão, veja que é a tribo de Judá, dizendo para Sansão, o que a tribo de Judá está dizendo para Sansão? Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, fizeste isso para com eles? E Sansão foi duro e disse, assim como eles me fizeram a mim, eu também farei a eles. Vejam que a apatia chega a uma raia, chega a um nível tão sério que o coração dos hebreus, a alma dos hebreus, a mente dos hebreus, o pensamento dos hebreus foi tomado pela presença, e agora os hebreus começam a desenvolver um sentimento pelos invasores. É a pessoa que está na opressão e você tenta ajudá-la e ela fica contra você e a favor do opressor. É como se fosse uma mulher que está apanhando do marido e você vai em defesa dela e ela defende o marido. Aqui está a apatia total. Aqui está a demonstração máxima de apatia. Os judeus, eles se condoeram porque Sansão estava destruindo os filisteus. O Sansão já havia promovido alguns ataques contra os filisteus, ataques solitários. Por exemplo, o Sansão já havia despedaçado um leão no território dominado pelos filisteus, conforme Juízes 14, 5 e 6. O Sansão já havia matado 30 filisteus no seu primeiro ataque contra eles, conforme Juízes 15, 19. O Sansão já havia pego 30 raposas, colocado fogo nas caudas dessas raposas e queimado a plantação dos filisteus. Queimou o trigo, queimou as videiras, queimou também as oliveiras. O Sansão já havia feito um ataque surpresa contra os filisteus e muitos filisteus morreram, conforme Juízes 15, 7 e 8. E aí o Sansão está numa luta solitária, tentando fazer com que o povo despertasse que Deus não estava aprovando aquela situação de dominação estrangeira, de presença estrangeira, de escravidão do seu povo. Mas havia uma apatia, havia uma indiferença. E aí esse povo, depois de tudo isso que Sansão fez, ele se recolhe e os filisteus entram em reunião com os habitantes de Judá. E eles vão e dizem para Judá, olha, Sansão se levantou contra nós. Um de vocês se levantou contra nós. E aí os próprios judeus
reuniram 3.000 homens, tomados de uma forte compreensão e de uma forte sensibilidade aos filisteus. O que esses 3.000 homens fizeram? Se reuniram, acharam Sansão que estava lá numa cova, e ali eles falaram para o Sansão: Sansão, vem cá, eu sei que nós estamos oprimidos há 40 anos, eu sei que a gente planta e não colhe, eu sei que os nossos meninos não têm liberdade, eu sei que a gente não tem a oportunidade nem de hastear a nossa bandeira, eu sei muito bem que nós estamos invadidos aqui, mas eles estão dominando sobre nós, já faz 40 anos, vamos nos acostumar com isso, vamos deixar assim. E aí o Sansão sai da cova, e ele vai e responde o que está aí, da cova lá, da rocha de Etã. Ele diz: olha, esses filisteus têm me perturbado, têm oprimido o meu povo, esses filisteus têm envergonhado o Deus de Israel, esses filisteus têm abusado da liberdade que Deus tem dado para eles, e esses filisteus têm levado a riqueza dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Esses filisteus têm feito tudo contra o povo de Deus, mas assim diz o Senhor através da minha boca, assim como eles têm feito ao povo de Deus, Deus me levantou para fazer também contra eles. E diz que quando o Sansão terminou de fazer isso, ou de falar isso, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Eu queria que você lesse aí o versículo 14 do capítulo 15. Olha o que diz o versículo 14. Vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Os filisteus estavam jubilando, né? Os filisteus estavam alegres. Por que eles estavam alegres? Porque 3.000 judeus tinham prendido Sansão e estavam entregando Sansão para os filisteus. E aí os filisteus, quando viram aquela cena lá no campo de Leí, os filisteus soltaram até rojão, né? Mais um que precisava se render, se rendeu. Mais um que está com as mãos travadas, mais um que vai baixar a cabeça, mais um apático, mais um indiferente, mais um que dá com o ombro. Nós vamos ficar aqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, nós vamos transformar essa terra na nossa terra, porque ninguém aqui é capaz de nos resistir. E aí eles estão jubilosos. Olha o texto, diz: eles viram Sansão e eles saíram jubilosos. Eles estão eufóricos. Mas quando Sansão está vindo ali, o Espírito de Deus, olha o texto: porém o Espírito do Senhor, aleluia, se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços, elas se tornaram como fio de linho, que estão queimadas em suas amarraduras, se desfizeram de suas mãos. E aí sabe o que o Sansão fez? Ele se livrou dos 3.000 judeus, pegou uma queixada de jumento, uma mandíbula de jumento, uma arcada de jumento, e ele foi contra os filisteus. E naquele dia, 1.000 filisteus caíram. Aleluias, glória a Deus. 1.000 filisteus caíram. E depois houve paz em Israel por 20 longos anos. A apatia significa a indolência, a indiferença em relação às coisas, a ausência de sentimento. Deus, Ele não quer que sejamos apáticos, que sejamos indiferentes, não. Ele quer também que, como Sansão, nos levantemos, nos coloquemos à disposição do Senhor e digamos para Ele: nos encha, Senhor, nos encha do seu poder, nos encha da sua graça, nos encha da sua unção, nos encha do seu poder, nos dá força, Senhor, aleluias, e nos ajude a enfrentar os adversários do povo do Senhor. Lamacandaramahai, Lamacandaramahai, aleluias, Alabacandaramahai. Há um perigo em nossos dias, o perigo da apatia, o perigo da indiferença,
o perigo de nós vermos a banda passar sem nos sensibilizarmos com os seus acordes. Há um perigo de Deus estar fazendo coisas extraordinárias e maravilhosas, mas nós não nos colocarmos à disposição e dizermos para o Senhor: Senhor, eu não quero ficar fora, eu quero participar desse movimento extraordinário que o Senhor está fazendo. Nós aqui em Barueri, irmãos, nitidamente, nós estamos vivendo um período de avivamento de Deus. E se você quiser ficar fora, eu sinto em lhe dizer, os filisteus vão continuar plantando e colhendo dentro de você. Se você quiser ficar fora, os inimigos de Deus vão continuar triunfando sobre você. Mas se você entender que esse tempo é um tempo em que Deus está derramando a sua unção, derramando a sua graça e a sua bondade, e se você quiser vir e receber, o Senhor te diz: aleluia, eu derramo sobre você do meu espírito, da minha graça, da minha unção e da minha autoridade. Lamakandaramahai. Lamanakandaramahai. Fala para o seu irmão: cuidado para não se tornar apático com pecados antigos. Existem pecados antigos que a gente vai fazendo, vai dando de ombro para ele. A gente simplesmente não liga, a gente vai se acostumando. Ele vai plantando dentro de nós as suas sementes e a gente vai deixando, aleluias, ser cultivado, regar, crescer, produzir frutos, e nós não estamos nem aí. Cuidado com pecados antigos. Essa noite é noite de nos levantarmos, aleluias, contra pecados antigos que estão fazendo aniversário dentro de nós, e sermos resolutos dizendo: eu hoje me levanto, aleluias, contra esse pecado, contra aquilo que se levanta contra o povo de Deus, e hoje eu vou dar lugar para o Espírito Santo para que ele mude a minha vida, mude a minha mente, mude o meu coração. Cuidado com pecados antigos que vem fazendo aniversário dentro de você. Nós precisamos passar por auditoria. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos submeter a essa auditoria de Deus, a essa auditoria da palavra, a essa auditoria do Espírito Santo, e dizermos: Senhor, se há algum pecado que tem feito aniversário, hoje é o dia de eu colocar um ponto final nele, porque hoje eu vou abrir o meu coração, hoje eu vou abrir a minha mente, hoje eu vou abrir a minha alma, para que o Espírito de Deus se apodere de mim e eu consiga vencer inimigos antigos que estão dentro de mim. Eu nunca consegui expulsar, eu nunca consegui dizer não, eu nunca consegui resistir, mas esta manhã o Senhor nos traz aqui para dizer: o meu Espírito se apodera de você. Lamakandaramahai. Você não pode ser apático com pecados antigos. Fala para o seu irmão: não alimente a indiferença em relação aos pecados antigos. Se levante hoje. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do ponto final. Hoje é o dia desses inimigos de Deus caírem dentro de nós. Aleluia. Não seja apático quanto às inimizades antigas. São inimizades que já duram anos. São inimizades que vão de geração para geração. São inimizades que os pais dão no bojo do patrimônio para os filhos. São inimizades de famílias. São inimizades de vizinhos. São inimizades de membros da igreja. São inimizades de obreiros no púlpito. Inimizades antigas. Indiferenças antigas. Distâncias antigas. São muros que foram construídos e já estão cheios de lodo. São muros que foram construídos, e aí quando você olha, você diz assim: isso é inexpugnável, isso é intransponível. Deus está dizendo para você: não seja apático com as inimizades antigas. Hoje coloque um ponto final nessa inimizade e receba de Deus poder para perdoar. Aleluia, poder para ter o coração sarado,
Poder para levantar a sua cabeça e dizer: eu não estou aqui para alimentar muros de divisão, mas eu estou aqui para construir pontes, eu estou aqui para abrir acessos, eu estou aqui em nome de Jesus, para encurtar distâncias, unir-me e unir o povo de Deus. Essa é a máxima da minha vida. Fala para o seu irmão: cuidado com a apatia em relação às inimizades antigas. Esse daí já era um desafeto do meu pai. O problema é do meu pai. Eu tenho responsabilidade de sanção. Isso aí tem parte da minha família que já não gosta. O problema é desses 3.000 judeus aí que estão apáticos. Eu sou Sansão. E como é que Sansão diz? Sansão diz: eu me levanto hoje e eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E aquilo que eu não conseguir fazer, aquilo que eu não tiver habilidade, palavra, destreza, manejo, aquilo que eu não tiver capacidade, eu vou me colocar debaixo, aleluia, da chuva da graça de Deus, debaixo das fontes celestiais, e eu vou receber poder de Deus, unção de Deus e graça de Deus, para me desfazer de inimizades antigas. Lamacandaramahai, Lamacandaramahai. Cuidado com a apatia em relação a pecados antigos, em relação a inimizades antigas. Cuidado com a apatia em relação a uma frieza espiritual que já se arrasta há muitos anos. Você sabe que o filisteu está no seu terreno. Você sabe que ele já domina há 40 anos. Você foi fazendo pequenas concessões, aleluias, e ele foi casando com você, aleluias. Essa frieza foi plantando no seu coração e na sua mente as ervas daninhas do mal, e você foi se acostumando. Mas Deus nos traz aqui, nos reúne, como um pastor reúne o seu rebanho no aprisco. Deus nos reúne essa manhã, e Deus fala conosco, aleluias. Vença a apatia quanto à frieza espiritual que já se arrasta por anos. É o momento de você ser avivado pelo Senhor. É o momento de você ser inflamado pelo poder de Deus. É o momento de você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. É o momento de você permitir que a euforia de Deus e que a alegria dos céus e que o regozijo do Espírito Santo tomem conta de você. É o momento de você se levantar no meio da sua mornidão espiritual e dizer: eu não vou me acostumar com o que está errado, eu não vou me acostumar com essa frieza, eu já não consigo mais orar, eu tenho tédio de ler a palavra, eu tenho um desencanto e um desalento de vir à igreja, eu não consigo mais interagir com os meus irmãos, isso está tomando conta de mim cada vez mais, e isso está errado, e eu vou me levantar agora, eu vou me levantar agora, e o Espírito Santo de Deus se apoderará de mim. O Espírito Santo vai se apoderar de você. Lamacandaramahai. Fala para o seu irmão aí, em nome de Jesus, o Espírito vai se apoderar de você, e você vai vencer toda a apatia da mornidão espiritual. Nós vamos nos acostumando com o mal, nós vamos nos acostumando com o errado. Eu me lembro que meu pai tinha uma variante, e a variante quebrou aquela manivela de subir o vidro. E aí o que meu pai fez? Meu pai chegou para mim e disse assim: Henrique, vai lá dentro de casa e pega uma chave de fenda. E ele falou assim: vamos colocar a chave de fenda só hoje aqui, e vamos deixar a chave de fenda aí quando for. Amanhã a gente vai mexer nessa manivela. Eu lembro que meu pai ficou 9 anos com a variante, e a gente nunca mais se preocupou com a manivelinha. Sabe com o que a gente se preocupava? Com a chave de fenda. A gente dizia: você tem uma chave de fenda aí? Por quê? Para a gente fechar esse vidro aqui. Esse vidro só fecha com a chave de fenda? Não, o vidro fecha com a manivela. Mas você vai se acostumando. O vidro já não fecha mais. Aleluia, glória a Deus. E você vai se acostumando, se acostumando, se acostumando. E aqueles pequenos mofos que aparecem em casa.
é apenas uma sujeira. E aí vão surgindo aqueles mofos e você vai deixando. Daqui a pouco você não troca o telhado, não reforma as paredes e a parede toda está tomada. E aí você até faz umas pinturas diferentes e coloca uns quadros, para os quadros ornarem com aquele mofo que vai se espalhando na parede. Você disfarça. Não, queridos irmãos, nós não estamos aqui para nos acostumar com o que é errado, não. Em nome de Jesus. Quantos Sansãos de Deus tem aqui essa manhã que vão se levantar? Lamacandaramahai, levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Urabacandaramahai, Lamacandaramahai. Deus não quer que você fique apático, Deus não quer que você fique indiferente, não. Aleluias, glória a Deus. O mal está avançando, o mal está ganhando terreno, o mal vai se expandindo e você vai ficando indolente, você vai ficando frio, indiferente. Não, nós estamos aqui como Sansão para romper e para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor se apodere de mim.